uma terça-feira. Eu resolvi gravar uma live. A partir de hoje, inclusive, vou gravar uma série de lives dando minha opinião sobre fatos, acontecimentos, principalmente envolvendo a cidade de Campinas e questões políticas também, óbvio, né? Porque essa página Ronald Tanimoto Campinas é uma página política, né? Que discute política. E um dos temas que estamos... Obrigado, Dora, pelo aviso, ok, do som. Um dos temas que nós estamos discutindo recentemente, nós estamos vendo aí na imprensa, é a questão da polêmica, vamos dizer assim, da colocação do asfalto sobre as ruas de paralelepípedos, né, na vila industrial. É uma vila que a gente considera histórica, para que representa a história do crescimento da cidade. A vila industrial é um bairro que se iniciou, que foi é, é, formatado, iniciado no começo do século passado, tá? E ele tem uma característica que ele traz, principalmente porque a gente diz histórico, porque é um bairro que traz a história da vida, é um bairro operário que traz a história da ferrovia, da história da memória ferroviária de Campinas, de São Paulo e do Brasil, e também representa o início da industrialização, o marco da indústria na cidade de Campinas. Bom, qual que é a polêmica que está acontecendo? De repente, no dia 24 de agosto, os moradores se depararam com máquinas, né, colocando asfalto sobre as ruas de paralelepípedo da Vila Industrial, que ela é toda formada por o seu sistema viário, seu traçado viário composto por ruas de paralelepípedo. Principalmente por causa dessa característica, né, de ter sido um bairro iniciado e formado no início do século passado. É um bairro pacato, de excelente localização, próximo ao centro da cidade. Óbvio que essa operação da prefeitura de obras de pavimentação pegou de surpresa a grande parte dos moradores. O que foi... teve uma reportagem que foi chamada no local, no dia que estavam asfaltando as ruas de paralelepípedo, e uma das justificativas é de que seria um pedido de um vereador, né, que disse estar atendendo a população do bairro. Até aí tudo bem, eu acho que um vereador deve ficar... E o que é estranho é que no pedido desse vereador estava escrito a grande quantidade de buracos nas ruas de paralelepípedo, peço o asfaltamento imediato dessas ruas. O que é importante, ruas paralelepípedo é um material assim, é granito, é eterno, é um material de grande valor, manutenção uma das mais baratas que existe. Existe alguma lenda, alguma crendice que as pessoas colocam assim, que depois de um certo tempo o paralelepípedo fica muito compactado, então ele não tem mais a capacidade de absorção? Tem sim, a pessoa tem que aprender, tem que argumentar, mas tem que mostrar estudos, a capacidade, perde capacidade de absorção, mas ainda tem capacidade de absorção, e seja ela qual for, é bem maior a capacidade de absorção dela do que o asfalto. O asfalto é feito, no caso é betume, né? Bom, essa foi a polêmica. Primeiro, é um ofício simples pedindo um conserto da rua, e o próprio vereador sugere o asfaltamento. Até aí tudo bem, é papel dele achar que pode ou não pode botar asfalto ou não. O que acontece nos fatos seguintes, que é o grande escândalo, é a grande questão que se coloca, como é administrada a cidade. Um vereador acaba o prefeito, não é o papel dele. Diz que está atendendo a demanda do bairro, é legítimo, ele pode tentar atender a demanda de determinado bairro. Mas cabe à prefeitura dizer que é possível ou não fazer esse reparo. Existem outras maneiras de reparar a rua de paralelepípedo e, principalmente, quais os seus impactos. Nesse sentido, depois da reportagem, tivemos então uma mobilização de moradores, que eu achei que foi histórica, que iniciaram um movimento até por abaixo-assinado, questionando o asfaltamento das ruas de paralelepípedo do histórico bairro, e também houve o início de um pedido de tombamento. Eu, olhando essa reportagem, pensei, os moradores se mobilizaram, então não é consenso no bairro, existe um pedido de tombamento, e um governo municipal prudente, pensei que iria aguardar, né, o desdobramento desse pedido. Para surpresa minha e dos moradores que eram contrários a esse asfaltamento, porque nessa reportagem que apresentou o asfaltamento da rua João Teodoro, dentro do bairro, uma das argumentações era que era o itinerário do ônibus, e não foi confirmado pelos próprios moradores. Mas seja essa uma questão colocada pelo setor de obras e serviços públicos,
eles colocaram também que seriam somente o asfaltamento da rua João Teodoro. Logo a seguir, depois João Teodoro, começou também, deu início também a série de operações de asfaltamento de todas as ruas transversais, etc. e tal. Bom, quando eu vi essa notícia, eu primeiro achei que o Poder Público Municipal fosse aguardar o pedido de tombamento. Eu tomei a iniciativa de entrar no Ministério Público e não só eu, mas mais um colega arquiteto também entrou no Ministério Público. Eu entrei imediatamente após a notícia que continuavam as obras, que não seriam mais na João Teodoro, estavam avançando. Então já se caracterizou uma denúncia. Então uma denúncia de um ato não planejado e segundo informado nos jornais. Então imediatamente eu entrei no Ministério Público, na promotoria do meio ambiente, que no meu entendimento, qualquer obra que envolva mudança de pavimento, do traçado viário, de bairros, precisa ter um estudo de impacto ambiental, precisa ter um estudo de controle do escoamento superficial em cima, considerando o atual sistema pluvial do bairro. O que eu estou querendo dizer com isso? O bairro está previsto seu sistema pluvial, que são os bueiros, as galerias, as bocas de lobos, etc., para captar e escoar devidamente a chuvas, quando a gente fala chuvas, né, escoamento superficial, de um bairro, de um traçado previsto como sobre de paralelepípedo. A mudança para asfalto exige um estudo de impacto. Primeiro eu achei que teria, pela reportagem, pelo depoimento do setor público que estava ali envolvido nas obras do bairro, não havia esse estudo de impacto. Havia um pedido de um vereador que pediu para consertar um buraco e que já que tinha muito buraco, botasse asfalto. Então eu entrei com esse pedido para pedir essa denúncia em providências ao Ministério Público, porque essa atitude de colocar o asfalto sobre o paralelepípedo implica necessariamente, primeiro, que atinge o seu meio ambiente do bairro e implica na degradação da qualidade ambiental daquele bairro, da estética ambiental do bairro também. Lembrando que o Estatuto da Cidade traz perfeitamente que o cidadão tem direito à estética urbana. E o que está se questionando aí nesse momento também é a estética urbana. E eu questionei mais a questão da qualidade ambiental. Por quê? E a falta de um estudo de impacto ambiental, e do escoamento superficial, né? Considerando o atual sistema pluvial. Por quê? Não tendo esse estudo, e por ocasião da chegada das chuvas e intempéries, as mais fortes, pode vir a acontecer uma tragédia anunciada. Quem não conhece o bairro, a Vila Industrial é um bairro que tem uma característica diferente nos seus diferentes pontos da implantação. Só um momentinho aqui, água, viu, galera? Apresenta diferentes cotas de níveis. Tem uma parte mais alta na Avenida Salles de Oliveira, depois uma bem inclinada em direção ao Córrego Pissarrão, ao Córrego do Pissarrão. E isso implica o quê? Um volume grande de águas pluviais por ocasião das chuvas, né? Se o sistema pluvial existente está preparado para as ruas de paralelepípedo, tudo ok. Mas nós precisamos de estudo dizendo que está preparado também para a rua de asfalto, que ele é totalmente impermeável comparado com o paralelepípedo. Então eu apresentei o pedido e que consulte-se as secretarias devidas, é assim que funciona, né? Se a Secretaria de Infraestrutura foi consultada por esse plano, né, de asfaltamento de todo o bairro, se a Secretaria do Verde foi consultada por esse plano de asfaltamento do bairro, que agora, depois, logo a seguir, observamos também que ocorreram muitos cortes de árvores. Se isso está previsto nesse estudo de impacto ambiental e como vão mitigar esse impacto ambiental e como vão compensar a extração dessas árvores. Nesse sentido, então a MP o Ministério Público está analisando. E a boa notícia que hoje saiu uma decisão judicial, porque o bairro se mobilizou, uma colega arquiteta, Ana Villanueva, e o advogado Elias, entraram com uma liminar para parar o processo de asfaltamento. E conseguiram. A decisão saiu agora, hoje, nessa terça-feira. Isso é muito bom, por quê? O Poder Público pode alegar o seguinte: nós já íamos parar mesmo, não teria mais asfaltamento. Que na verdade se apresentou foi uma mentira, porque também no dia 24 disseram que ia ficar só na rua João Teodoro e outras ruas foram asfaltadas. Então essa é uma boa notícia e que nós devemos agora considerar na ação do Ministério Público apurar essas responsabilidades, levar em consideração que existe também uma questão econômica. Quando você retira um paralelepípedo, ele tem um valor inestimável, um granito, já disse, né?
e coloca um asfalto sobre ele, você está praticamente deteriorando essa pedra. É muito difícil essa recuperação. E ele tem um papel, o paralelepípedo tem um papel de retardar, ainda mais no bairro muito inclinado com as suas ruas, ele promove o retardo dessa força das águas pluviais, evitando uma tragédia ambiental, né? Na parte mais baixa, jusante do bairro, próximo ao rio. Isso tem que ser apurado, tem que ser colocado, principalmente porque tem um valor econômico e principalmente, para que asfalto nesse exato momento? Aí muitas pessoas alegaram que trepidava muito o carro. Esse é um dos argumentos assim dos populares. Eu estive no bairro, eu conversei com as pessoas e ouvi os prós e contras, que derrapava o carro na esquina quando chovia ou com uma certa velocidade, então era melhor asfalto. O que nós notamos agora é que os próprios moradores estão apresentando seus depoimentos seguinte: ficaram mais perigosas as ruas, no sentido que aumentou a velocidade do carro. Óbvio, permitiu o aumento da velocidade do carro e automaticamente coloca em risco a vida das pessoas. No dia que eu estava lá, um carro, inclusive, quase foi em cima do casal que eu estava entrevistando. E esse bairro tem muitas crianças, né, que ficam nas ruas, né? Então tudo isso aí deveria ter sido considerado um estudo de impacto. E não é a solução, né, porque o carro está derrapando. Vamos dar como exemplo o próprio bairro do Cambuí, aqui em Campinas mesmo. Adotou soluções mistas. Nos cruzamentos existe um X é um X olhando de cima, né, o cruzamento das ruas de paralelepípedos. Colocou-se o asfalto, não em toda a rua, até porque não tem bueiros no bairro do Cambuí, é um bairro muito antigo, sem bueiros, e assim foi mitigando essa questão da derrapagem do carro. Agora, a derrapagem do carro envolve o que? Velocidade do carro, você tem que observar a velocidade da via, né? E são vias de trânsito sossegado, quando de paralelepípedo, e isso que deve influenciar mais na questão da derrapagem do carro, né? Quanto a pavimentar o itinerário do ônibus, é questionável. Também podemos analisar sobre colocar asfalto ou outros tipos de pavimentos permeáveis e semipermeáveis. O que é mais importante é o foco. Não teve estudo, não teve uma discussão com o próprio bairro, com os moradores, está cada vez mais caracterizado que ocorreu danos, né? Danos ambientais. O paralelepípedo é a primeira constatação disso. É um material nobre, né? Tem que ser melhor trabalhado. E aí também existe a questão econômica, né, para a própria cidade. Quanto tempo dura um asfalto? 5 anos. Uma manta de asfalto. 5 anos. Quanto tempo dura o paralelepípedo? Aquele que está lá já está 100 anos, mais de 100 anos, 200 anos. Então é isso que nós temos que ficar atento. Ter mão de obra. A prefeitura devia ter investido mais, ou então contratar essas empresas para mão de obra para fazer reparos de ruas de paralelepípedo, não simplesmente se preocupar em usar um contrato, gastar um contrato de asfaltamento, de betume, né, das ruas, né, colocar asfalto, né? E é isso que está sendo questionado nesse sentido. E o que é mais importante, assim, para fechar, essa é uma livezinha curta, só para dar uma notícia que então teve uma liminar favorável que se pare as obras de asfaltamento da Vila Industrial. Existem 2 ações andando no MP. Vou até citar um colega que junto colocou assim, que estão querendo com essa, ele foi mais pelo lado histórico, né? Eu fui mais pelo lado do ambiente, da degradação ambiental, da mudança, da alteração da estética ambiental, porque isso está previsto, né? Está previsto no Plano Nacional de Meio Ambiente. Você não pode realizar essas intervenções sem assegurar que não há uma mudança da estética ambiental e que vai qualidade ambiental, seja da cidade, do campo e principalmente de um bairro, né, de moradores, de característica residencial. Então o que eu vou, para finalizar, ressaltar a grande mobilização da sociedade ali, dos moradores do bairro, de arquiteto e urbanista, porque cidade é assunto de arquiteto. Alguém tentando desqualificar a ação nossa chegou a me questionar: por que você está interessado na Vila Industrial? Bom, primeiro eu sou morador de Campinas. Segundo, cidade é assunto de arquiteto, né? E envolve patrimônio histórico e meio ambiente. E esse é bom até dar um toque para os colegas, né? Meio ambiente e sistema viário é atribuição de arquiteto. Então a gente acaba se manifestando como profissional, está na nossa lei, né? E o que a gente procura nesse sentido é defender a sua cidade, onde você mora, uma melhor qualidade de vida. Então, o que aconteceu agora no bairro foi um movimento assim exemplar. Fica uma lição, porque os moradores se mobilizaram, saiu uma liminar, existem as 2 MPs andando no Ministério Público e principalmente que criou-se um movimento positivo, né, da sociedade, rapidamente se mobilizou.
rapidamente se mobilizou, não se preocupamos, nós não nos preocupamos, nem os moradores mobilizados, em ficar dando nome aos bois, como a gente diz, nós nos preocupamos então em defender o meio ambiente e defender a história. E é o que está acontecendo agora. A defesa da história, da estética ambiental da Vila Industrial. Esse movimento que está acontecendo agora na Vila Industrial é muito bom para a Vila Industrial, é bom para o bairro, mas é bom para a cidade e muito bom, muito melhor para as gerações futuras. Essa é a lição que nós estamos colocando, essa é a história que temos que aprender agora, nesse exato momento. Estamos defendendo o meio ambiente, qualidade de vida e a história para as futuras gerações. Como disse um colega agora, que eu acabei de citar, e vou fechar com a citação dele, você não pode pegar um álbum de recordações e jogar no lixo o álbum de família de recordações. Isso é matar a história. Nós temos que assegurar, pelo contrário, um ambiente favorável às futuras gerações, com a história e com a qualidade de vida. É isso aí, galera. Livezinha curta, se você gostou, curte. Eu acho que todo dia, por volta dessas horas assim, eu vou comparecer aqui para dar opinião e falar com vocês sobre a cidade e sobre política.